Oi, gente. Meu nome é Renê, eu sou professora de História e Sociologia e eu vim aqui hoje para comemorar. Comemorar o quê? Os 200 anos da independência do Brasil. Há o que comemorar? Comemorar é lembrar, é trazer para a memória. Então, sim, temos que comemorar. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu tenho sentido muita tristeza pela forma que a independência, né, o bicentenário da independência do Brasil tem sido comemorado ou utilizado. Então, vamos falar um pouquinho de história? Vamos falar um pouquinho do que foi essa independência? Ela se resumiu apenas ao 7 de setembro? Não. A independência do Brasil, ela foi um processo que vai começar lá atrás, tá? Nos movimentos nativistas, nos movimentos separatistas, até a gente chegar à independência de fato. Bom, a gente teve, durante o período colonial, muitos movimentos. A gente tem que categorizar esses movimentos entre movimentos nativistas e movimentos separatistas. Os movimentos nativistas eram movimentos que tinham alguma preocupação local, tá? E foram vários. Também a gente tem que entender que o Brasil não era essa unidade que a gente tem hoje. Ele foi dividido em capitanias, e essas capitanias elas tinham um certo isolamento, não havia um conhecimento do Brasil como unidade, e sempre foi uma preocupação de que essa unidade fosse mantida, o que não aconteceu com as colônias espanholas, que acabaram fazendo sua independência de forma fragmentada e acabaram fragmentadas, né? Então, as revoltas nativistas, elas tratavam de problemas locais, um imposto que tivesse muito alto na região, a companhia de comércio que estava cometendo abusos na região. Então, eram sempre uma questão local. Já as revoluções separatistas eram revoluções que pensavam na separação de Portugal, que queriam uma independência. Voltando, essa independência não se tratava de todo o território brasileiro, que ainda não se tinha essa noção de território nacional, tá? Cada província ou capitania, ele pensava naquele local. Então isso vai acontecer com a Inconfidência Mineira, que não passou de uma conspiração, tá? Ela aconteceu em Minas Gerais, ela vinha com as ideias iluministas, né? Aliás, as ideias iluministas é que fizeram com que esses movimentos se tornassem grandes, que fossem importantes. Então, a Inconfidência Mineira, ela queria formar uma república naquele local, em Minas Gerais, tá? Não se pensava no território inteiro do Brasil. Então, a Inconfidência Mineira não passou de uma conspiração. Os líderes foram presos, só o Tiradentes, né, que foi enforcado para servir de exemplo e tudo. E a gente ainda tem a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, que por muito tempo foi chamada de Conjuração dos Alfaiates. Diferente da Inconfidência Mineira, ela foi formada por pessoas do povo, principalmente, tinham ex-escravos. Falava-se de abolição dos escravizados por conta da participação desses ex-escravizados no movimento, mas também não passou de uma conspiração, tá? Eles não chegaram a tomar o poder de fato. Aí passa-se, todos eles foram presos, enforcados e tal, tinha um processo bastante aterrorizante, principalmente para deixar a população bastante atemorizada de fazer um novo movimento. Então, passa-se algum tempo, né, desses movimentos separatistas, e lá em Portugal
a família real portuguesa resolve vir para o Brasil, porque estavam ocorrendo guerras napoleônicas na Europa e Portugal iria ser invadida. E a decisão da família real foi de vir para o Brasil, porque dessa forma a família real não ia sofrer nenhum tipo de represália, né? Ela não seria retirada do trono, ela estaria em outra parte do seu território, né? Então eles vieram para cá. Veio só a família real? Não, vieram muita gente da corte mesmo, da nobreza portuguesa. Parece que mais de 10 mil pessoas chegaram aqui no Brasil. E as medidas que o Dom João, que na época ainda era um príncipe regente, porque a sua mãe, Dona Maria I, estava afastada do governo por problemas mentais, né? Ela estava sofrendo com problemas mentais e ela teve que ser afastada. Ele vai começar a governar como príncipe regente. Então ele vai começar a tomar as primeiras medidas para a sua chegada aqui. A primeira medida, e que foi bastante importante, foi a abertura dos portos em 1808, porque a gente tinha uma forma de comercializar que era chamada de pacto colonial. O que quer dizer isso? O Brasil, né, não podia comercializar diretamente com outros países. A comercialização do Brasil tinha que passar por Portugal. Então, existia um pacto no qual o Brasil era obrigado a comprar produtos diretamente de Portugal, como manufaturas, escravizados e tal, e só podia vender seus produtos, matéria-prima, metais preciosos, diretamente para Portugal. Não podia ter comercialização com outros países. Com a abertura dos portos, isso vai mudar completamente. Então, o Brasil não precisa mais ter esse pacto, né, comercializar somente com Portugal. Isso dá uma liberdade econômica para o Brasil. E a gente pode considerar isso já um processo que vai iniciar a independência do Brasil, né? Além disso, o Dom João, ele quis melhorar as condições do Brasil, não, mas do Rio de Janeiro, né? Que era a capital da colônia naquele momento, e aí ele vai fazer melhorias na cidade. Com isso, tem muitos gastos, muitos impostos são aumentados, alguns até foram colocados, impostos que não existiam foram implantados, e aí a capital ela começa a ter algumas melhorias. Vamos ter essas melhorias, elas na verdade eram para a elite, tá? A gente vai ter um teatro municipal, que é para a elite, um jornal. A maioria da população do Rio de Janeiro era analfabeta, então não abrangia a todo mundo, né? A gente vai ter uma biblioteca nacional, que essa biblioteca ela vai ter inclusive os originais dos Lusíadas, que estão até hoje aqui no Rio de Janeiro. Não é a mesma biblioteca, tá? A Biblioteca Real não é essa biblioteca nacional que nós temos hoje aqui no Rio de Janeiro, mas os livros, né, os originais que foram trazidos de Portugal estão lá, porque eles foram deixados aqui. Mas essa biblioteca também não era para elite, né, porque a maior parte da população do Rio de Janeiro era analfabeta. Então foram tomadas algumas medidas que foram importantes para o Rio de Janeiro, mas que não eram para todo mundo, né, era para a elite que estava aqui. Outra mudança importante para o Brasil ocorreu em 1815, foi quando o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Por que o Dom João teria feito isso? Porque estava acontecendo em Viena, no Congresso de Viena, a reunião de países europeus que tinham sido invadidos por Napoleão. Napoleão já tinha sido derrotado, então agora era um momento de reorganizar as fronteiras e colocar nos seus tronos
os reis que estavam no poder antes das invasões napoleônicas. Onde está o rei de Portugal? Que na verdade era príncipe regente, porque ele só vai ser coroado rei em 1816. Ele estava numa colônia sua? Não, ele estava numa parte de seu reino. Então, por isso que ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Essa decisão do Dom João foi bastante importante, porque o Brasil passa a ter uma independência política. Ele não é mais uma colônia, ele é uma parte do Reino de Portugal, né? E isso foi bastante importante para esse processo todo da independência do Brasil, né? Muito bem. Com esses gastos todos, com essa situação toda, o Dom João acabou tendo que enfrentar uma revolta separatista, a Revolução de Pernambuco em 1817. Essa revolução, diferente das que eu falei anteriormente, né, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, essa revolução, ela vai conseguir passar da conspiração e eles vão conseguir tomar o poder. Isso é bastante importante, porque nenhuma outra revolução havia conseguido tomar o poder. E aí a gente vai ter a seguinte situação. E foi descoberta uma conspiração. O Joaquim Barbosa de Castro, né, ele recebeu uma ordem de prender um dos líderes dessa conspiração, que era o Domingos José Martins. Tá? E aí, nessa ida para cumprir a ordem, ele acabou sendo morto. Isso aconteceu no dia 6 de março de 1817. E aí a revolução ela aconteceu de fato, com o governador da capitania fugindo. Ele fugiu para o Rio de Janeiro. Primeiro ele foi para um forte, né, das Forças Armadas, e depois ele fugiu para o Rio de Janeiro. E aí deixou o governo vago e os revolucionários tomaram o poder. Bom, o que queriam esses revolucionários e por que ocorreu isso tudo? A capitania ela estava com problemas econômicos que vêm desde dos problemas com a queda do preço do açúcar, depois a queda do preço do algodão, né? E ao aumento de impostos que foram feitos, né? E até a imposição de um novo imposto sobre o algodão, que não existia esse imposto. Esse aumento de impostos e ainda a implementação de outros impostos fizeram com que a capitania, que já estava em crise, iniciasse um movimento. Por muito tempo, esse movimento foi chamado de Revolução dos Padres, porque existiam muitos padres dentro dessa revolução. O movimento iluminista que estava ocorrendo na Europa, ele influenciou bastante nesse movimento, né? As ideias eram de fazer ali uma república independente, né? Sempre se falando dessa independência, uma liberdade de imprensa que não existia aqui no Brasil, e uma coisa que não se falava de abolição. Por isso também a gente vai observar a presença de muitos proprietários de terra e de escravizados, porque a questão da escravidão iria ser mantida. Bom, o Dom João ele enviou tropas para a região e derrotou a revolução. O principal líder, né, que é o Domingos José Martins, ele foi fuzilado. Uns cometeram suicídio e tal, outros ficaram presos.
a derrota do movimento fez com que se deixasse ali uma sementinha para a independência do Brasil. Bom, esse processo todo não vai ser popular. Ele vai ser um processo que vai ocorrer a partir da monarquia que estava aqui no Brasil, a monarquia portuguesa que estava aqui no Brasil. Havia também esse medo, né, de que a independência viesse de uma ação popular. Uma das questões era de perder essa unidade que existia no Brasil, quer dizer, não existia uma unidade de fato, mas que cada província fizesse a sua independência e que o Brasil ficasse fragmentado. Então, em 1820, a gente vai ter a Revolução Liberal do Porto, que vai ocorrer em Portugal. Tá? O que foi essa Revolução Liberal do Porto? Ela foi uma revolução que ela foi liberal para Portugal. Agora, para o Brasil, ela foi uma revolução bastante conservadora. Vamos entender isso? Nesse momento, né, em 1816, o Dom João já tinha sido coroado rei de Portugal, mas ele permanecia aqui no Brasil. E o questionamento dessa revolução é do porquê ele ainda continua no Brasil. Napoleão já foi derrotado, o motivo dele estar aqui no Brasil não tem mais, então ele tem que retornar a Portugal. Isso era um ponto. O segundo ponto era que a Revolução Liberal do Porto, ela vai fazer uma constituição em que ela vai limitar muito o poder do rei em Portugal. As cortes portuguesas, que é o parlamento português, ela passa a ter muito mais poder do que o rei. Isso é muito bom, né, em termos de acabar com o absolutismo em Portugal. E que agora Portugal é um país liberal. Mas e para o Brasil? Para o Brasil, essa revolução não foi nada boa. Por quê? Porque as cortes portuguesas, além de quererem a volta da família real para Portugal, eles queriam que voltasse a haver um pacto colonial, isto é, fechamento dos portos, e aí aquela nossa independência econômica ia acabar, em que o Brasil voltasse a ser a condição de colônia, quer dizer, o Brasil não era mais Reino Unido a Portugal e Algarves. Isso vai iniciar aí uma questão aqui no Brasil que vai levar, de fato, à nossa independência. O Dom João VI, nesse momento, ele decide, então, voltar para Portugal. E quando ele volta, ele descobre que ele não tem mais poderes, inclusive decretos que ele tinha feito durante a viagem foram todos revogados, mas ele deixa o Dom Pedro aqui no Brasil como príncipe regente. E isso vai ser um problema, porque quando o Dom João VI chega em Portugal, ele é questionado: onde está o Dom Pedro? Por que ele não veio? Ele precisa se preparar para ser o próximo rei de Portugal. Dom Pedro estava aqui. E, na verdade, ele não queria voltar. E aí começa um processo no qual as cortes portuguesas começam a pressionar o Dom Pedro para que ele volte para Portugal. Em dezembro de 1821, chegam determinações para que ele volte para Portugal, e começa, então, ele pensa se ele vai, se ele não vai, e como que vai ser, até que, com a influência da Dona Leopoldina, que era a esposa dele, ele começa a repensar a história de voltar para Portugal. Então ela fala muito para ele que era melhor para ele ficar aqui e tal, não vamos voltar. E além disso, a população brasileira, ou parte, né, brasileira não, do Rio de Janeiro, né, ou parte da população do Rio de Janeiro, ela vai para frente do Paço Imperial e começa a pedir para que o Dom Pedro permaneça no Brasil, inclusive com um abaixo-assinado de várias pessoas ali que faziam parte da corte brasileira do Rio de Janeiro. E aí
ele decide ficar. Isso aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822, então aqui a gente já vai ter um processo acontecendo, né? Então, no dia 9 de 1822, 9 de janeiro de 1822, ele decide ficar, que foi chamado Dia do Fico. Dali para diante, as cortes portuguesas não desistem, elas continuam a pressionar o Dom Pedro, e aí ele decide, em março do mesmo ano, né, de 1822, que qualquer ordem que viesse de Portugal só deveria ser obedecida com a assinatura dele e com um carimbo escrito "cumpra-se", que foi o decreto do "cumpra-se". E aí o processo continua, muitas pressões, ele tem problemas aqui e ali, e aí até que ele viaja para São Paulo e deixa a Dona Leopoldina como regente daqui do Brasil. E no dia 2 de setembro de 1822, ela pede uma sessão extraordinária na Assembleia, e ali são discutidas várias coisas, né? As ordens de Portugal é de que iriam vir tropas para buscar o Dom Pedro, mesmo que fosse à força, e aí ela e o José Bonifácio, que também foi um grande articulador da independência, eles escrevem cartas para o Dom Pedro, que são entregues em caráter de urgência. Ele é encontrado no meio do caminho, ali perto do rio Ipiranga, por isso, Grito do Ipiranga, e ele, ao ler as cartas, ele decide, então, que vai fazer a independência do Brasil. O grito ocorreu? Ocorreu, mas não com aquele glamour que a gente vê em obras que foram feitas muito tempo depois da independência. Então, as vestimentas dos soldados não eram aquela, não tinha aquela quantidade de pessoas que a gente vê no quadro, né, do Pedro Américo. As pessoas talvez não estivessem em cavalos e sim em burros, porque era menos cansativo, né, numa estrada bastante acidentada que eles estavam percorrendo, mas a independência então vai acontecer. Mas é só isso? Você sobe num cavalo e grita independência ou morte e o país está independente? Não, tem todo um processo. Esse processo ele vai demorar bastante. Ao contrário do que se pensa, não foi um processo sem conflitos. Esses conflitos eles vão de 1822 até 1824, tá? Bom, o Sul ele estava coeso com a ideia da independência, mas a parte do norte ali, mais precisamente o Maranhão, o Grã-Pará e as Províncias Unidas do Prata, a gente vai ter lutas entre os chamados patriotas e tropas portuguesas. Nessas regiões ainda tinha muita tropa portuguesa que tentou resistir. Então a gente tem a questão da Bahia, por exemplo. A Bahia teve muita guerra ali. As tropas portuguesas tentaram invadir, quer dizer, invadiram de fato, né, um convento no qual uma freira, a Joana Angélica, ela foi assassinada porque ela se pôs na frente, porque ela não queria que as tropas portuguesas invadissem o convento, e eles mataram a Joana Angélica. Na própria Bahia, a gente vai ter a participação da Maria Quitéria, que ela se veste de homem e vai lutar junto com os homens. Depois ela vai ser condecorada pelo Dom Pedro I, né, depois que a independência ocorreu. Então, ainda houve muita luta, além da luta diplomática, né, porque o reconhecimento da independência só ocorreu de fato em 1824. Porque, primeiro, a gente teve os Estados Unidos, que foi uma colônia e que tinha interesses dele econômicos aqui na América. Ele reconheceu a independência do Brasil, foi o primeiro a reconhecer, mas os outros países europeus, eles não iriam reconhecer a independência do Brasil antes de Portugal, porque isso poderia causar um problema diplomático entre os países europeus, né?
Então, a Inglaterra, ela foi uma negociadora com relação ao reconhecimento de Portugal, que para a Inglaterra é bem vantajoso que o Brasil ficasse independente, a Inglaterra ia continuar a comercializar com o Brasil tranquilamente, tudo, então ela ajudou nessa negociação aí. Para Portugal reconhecer a independência do Brasil, o Brasil precisou pagar uma indenização a Portugal. E aí então a gente começa a nossa história de país independente já com uma dívida bastante alta. Esse dinheiro foi emprestado pela Inglaterra, então a gente começa com uma dívida com a Inglaterra. E a Inglaterra, ela também fez as suas exigências. A primeira delas foi que o Tratado de Comércio e Navegação, que tinha sido assinado em 1810 pelo Dom João VI, ele fosse renovado. Por que esse tratado? Esse Tratado de Comércio e Navegação dava tarifas alfandegárias muito boas para a Inglaterra. A Inglaterra chegou a ter tarifas mais baixas que Portugal, que era a nossa metrópole. Então, ela queria que esse tratado continuasse. Outra exigência foi que acabasse o tráfico de escravizados, né, de africanos, para serem escravizados aqui no Brasil. O Brasil fez a lei, né, com o fim do tráfico, mas só que essa lei não foi cumprida. Ela foi chamada de Lei para Inglês Ver. Bom, é isso, gente. Essa é a independência do Brasil, que a gente está fazendo 200 anos e que a gente precisa relembrar, entender como é que foi esse processo, que não foi só um grito de independência ou morte. Ela tem um processo que vai começar lá atrás, mostrando que o sistema colonial ele já não estava mais funcionando. Mas esse processo ele foi acontecendo aos poucos e esse processo foi pelas mãos de um monarca português e a gente continuou com uma monarquia. Só o Brasil e o México, por um período muito pequenininho, né, que permaneceu como uma monarquia aqui na América. Todos os outros países, né, as colônias que fizeram a sua independência e se tornaram países, fizeram uma independência formando uma república, de acordo com os moldes do iluminismo, que era um movimento que estava bem forte na Europa e que chegou aqui na América. Bom, gente, vamos aprender mais sobre a história do nosso país, vamos valorizar um pouquinho mais a história do nosso país, mas não deturpando essa história, falando o que realmente aconteceu. Houve participação das mulheres nessa história. Essa participação a gente tem resgatado o máximo que a gente pode. Dona Leopoldina foi muito importante, Joana Angélica foi muito importante, Maria Quitéria foi muito importante. Então, a gente tem que resgatar tudo isso. Bom, eu acho que eu consegui falar um pouquinho sobre o assunto e tentar até resgatar um pouquinho desse assunto. Não deixem de curtir, compartilhar para outras pessoas aprenderem um pouquinho sobre o assunto e deixem seu like, né? Quem não é inscrito, inscreva-se no canal. O canal fala mais sobre as viagens que eu e o Ivan fizemos, mas de vez em quando eu entro com alguma coisa porque eu acho que eu posso dar um pouquinho de contribuição sobre isso, tá bom? Beijo, até a próxima!